Fala galera, eu sou o Breno, professor de tênis. Estou mais uma vez aqui com o psicólogo esportivo Rodolfo Rasmussen para a gente continuar a falar um pouquinho dos temas da psicologia esportiva. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a resiliência no esporte, a resiliência no tênis, né? Antes da gente começar aqui, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Rodolfo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de resiliência. É um dos meus termos favoritos, na verdade, né? Temas que eu mais gosto de psicologia esportiva. Prego para os alunos, né? Tento ajudá-los a entender isso. Para a gente começar, explica para a gente um pouquinho do que é a resiliência. Beleza. Primeiro, obrigado novamente, Breno, pelo convite. Bom, o termo resiliência, ele deriva da física, né? O conceito da física de resiliência é a capacidade que os elementos têm de retornar ao normal depois de algum estímulo, sem que ele sofra nenhum dano, sem que ele sofra nenhuma agressão. Então, quando a gente pensa que tanto a psicologia quanto o meio empresarial, ele acabou absorvendo essa questão da resiliência, ele absorveu como um sentido da pessoa passar por alguma adversidade externa ou interna e que ela consiga ainda assim se voltar ao modo padrão dela, que ela consiga retornar e tomar uma boa decisão, não afetada por emoções, não afetada por contextos. Isso tudo, obviamente, depende de um histórico de vida, de um contexto, do tempo, e a resiliência não é, como a gente posso falar assim, fixa. Então, toda vez que acontecer tal coisa, você vai conseguir ser resiliente. Pode ser que durante 3 dias você conseguiu ser resiliente na mesma situação. Na quarta vez que você passar pela mesma situação, você estoure. Ou na quarta vez você aprenda a ser resiliente. Então a resiliência, ela não é um atributo fixo. Ela é muito estável. Ela não é traço. Ela é momento. Então é uma situação que ela precisa ser o tempo inteiro observada, seja no esporte, seja na nossa vida pessoal, para que a gente consiga estar sempre sendo que nem o conceito da física diz, voltando ao nosso estado normal, porque assim a gente tem condições de tomar uma melhor decisão no jogo, no tênis, onde for. Então, beleza, a gente entendeu um pouquinho da resiliência. E como que a gente pode ver, como que ela pode ser vista no tênis? Explica pra gente. Vamos pensar alguns exemplos. Um exemplo que meu professor, que está do outro lado da tela, já me deu uma vez, e que é resiliência. Quando a gente está, por exemplo, jogando com um cara que é muito agressivo, ele começa a balançar a gente sempre chega só passando para o outro lado, de repente o cara não agride e a bola sobra para você ter o controle do ponto. Naturalmente, acho que a maioria das pessoas já vê aquela como uma oportunidade de dar um tiro, bater uma bola forte para matar o ponto e sair daquele buraco. E uma coisa que você sempre fala é a questão de saber sofrer, né? Tenha calma e controla o ponto e começa a jogar de novo. Isso é uma espécie de resiliência. Você teve a oportunidade de voltar ao normal depois de um ambiente de estresse e aí você retomar o ponto. Não é porque você começou a controlar o ponto que você tem que matá-lo. Muito pelo contrário, você está retomando o ponto do zero para você começar a jogar novamente. A gente pode pensar em algumas coisas dos profissionais, por exemplo. Recentemente nós tivemos em Wimbledon onde o Federer teve match point contra o Djokovic. Se o Djokovic não tivesse o mínimo de resiliência, ele saberia que, é contra o Federer, já era. Mas ele teve uma resiliência, ele teve uma força mental muito grande, que ele segurou o ponto e voltou e acabou sendo campeão. Isso acontece com a gente na prática também. Às vezes a gente pega um adversário que todo mundo fala que joga muito bem, que talvez seja até melhor do que a gente, e a gente consegue gerar alguma força, gerar alguma coisa dentro de nós, uma motivação interna para enfrentar aquela dificuldade externa que é o adversário, mesmo ele sendo melhor. A resiliência entra muito nesse sentido. Eu também vou tentar dar alguns exemplos, né? Algumas situações. Às vezes a gente pega um adversário que seu jogo não tá dando certo, você tentou uma jogada, tentou outra, e o cara tá lá, você tentou dar balão, você tentou dar slice, o cara continua controlando e você só apanhando e perdendo pontos, né? E a gente entra em desespero e acaba querendo sair do nosso conforto, sair do nosso jogo e fazer mais do que dá, ou querer bater mais forte e tal. Eu acho muito importante, né, nessa situação, você tá com uma adversidade grande, que é o seu adversário jogando bem e fazendo um estilo de jogo que te incomoda, mas você ser resiliente e continuar acreditando e continuar tentando fazer com que o seu jogo encaixe para
de repente, minar as situações que estão te incomodando, né? E não entrar em desespero e começar a fazer jogadas mirabolantes e loucas para tentar ganhar os pontos, né? Que daí aí que você entra, né, no que não vai dar certo mesmo, né? Então é realmente resistir àquela situação, né? E saber que dá para se adaptar e se encaixar e mudar um pouquinho, de repente, a direção da bola, né? Sem o desespero, né? Pode falar. E isso assim ocorre porque quando a gente começa a perder, a gente acha que a gente está fazendo tudo errado. Mas é uma soma de fatores que a gente tem que ter exatamente a resiliência, o nosso ter a cabeça boa, voltar ao nosso estado normal, sem ser afetado pelo que está acontecendo, para a gente avaliar. Será que eu que estou tão fora assim, ou o cara que realmente está acertando tudo, o cara fez 4 pontos que acertou a fita, 2 que foi na linha. Então não é uma questão que eu estou jogando errado ou não estou jogando bem. Às vezes é uma somatória de coisas muito mais externas do que de competência, que a gente acaba misturando e falando, não, hoje não dá para jogar assim, hoje eu vou precisar bater, porque senão o cara vai me engolir. Às vezes o cara passou por 2 games de absurda sorte, e a gente tem que ter o mínimo de resiliência para a gente estar o tempo inteiro voltando a esse estado normal, que a gente chama, que é o estado default, para que a gente consiga tomar as melhores decisões. É possível mudar o jogo? Sim, claro, e às vezes muito necessário porque o jogo transita. Mas é preciso que eu esteja bem o suficiente para tomar a melhor decisão, inclusive da alteração. Não adianta mudar por mudar. Tem que mudar com um objetivo. Eu falo bastante, às vezes, para alunos, né? Ah, não tinha jeito, eu cansei, eu senti a perna, eu não sei o quê. Eu sei tudo isso, eu também já passei por tudo isso, né? Eu também já joguei cansado, eu também já joguei machucado, aliás, quase sempre tem algum contratempo, algum empecilho, né? E é muito raro a gente ter um jogo que a gente está 100%, né? E você saber lidar com essa situação. Pô, às vezes você está num super tie break, 8-8 no super tie break, e fala, cansei. Pô, mas era um ponto, mudava o jogo, entendeu? Não, cansou por causa de um ponto, vai na toalha, toma um tempinho a mais e acredita que é um ponto, busca uma energiazinha, sabe? Tipo, às vezes a gente se entrega, né, antes, né, do que deveria, né? Vamos falar. Lógico que tem um ponto que muitas vezes é impossível, mas né, a gente se entrega, a gente vê o cara jogando muito bem e se entrega, a gente vê o cansaço chegar e se entrega, ou a gente vê uma lesão, começou a doer meu tornozelo. E a resiliência é talvez um dos temas mais importantes para o esporte aí, né? Principalmente falando do tênis que nós estamos falando aqui. Sim. E é curioso, porque assim, claro que a resiliência, ela engloba muitas coisas, que vai de persistência até autocontrole, né? Então, quando a gente pensa sobre tudo isso, se a gente fosse falar realmente da resiliência profundamente, né, para entendimento completo teórico, a gente precisaria de 2 horas. Mas, de uma maneira geral, o que eu acho importante que as pessoas saibam? Essa questão de retornar ao normal. Essa questão de sempre estar tendo a capacidade de tomar uma decisão sob um aspecto mais neutro, sob um aspecto com menos raiva, com menos euforia, porque acontece, alguns efeitos também são muito legais. Já teve jogo, que eu imagino que já passou com você, já passou comigo, que você tá tudo certo. Você dormiu bem, você acordou no horário certo, você chegou com antecedência, você aqueceu legalzinho, na hora na quadra você bateu legalzinho, você joga uma merda. Não dá nada então, certo. Se a gente começa a ficar dependendo de fatores externos para a gente condicionar o nosso jogo, a gente vira refém de algumas coisas também que não são tão controláveis. Como, por exemplo, isso. Pode ser que tudo deu certo. Chega na quadra lá, eu jogo mal. O adversário tá melhor, o cara resolveu acertar tudo. Então a resiliência, ela cabe entender qual é o contexto, qual é o tempo e como estou. A partir dessa entendimento de demanda, tomar uma melhor decisão. Então eu acho que o fundamental é lembrar desse preceito da física, do retorno ao normal, que inclusive, se eu não me engano, resiliência em latim é retorno ao estado normal. E por último, é possível a pessoa treinar essa resiliência? Sim e não. Por quê? Na verdade, é possível se treinar, mas não dá para se treinar só com o esporte. O esporte, ao mesmo tempo que ele é ferramenta, ele é demanda da resiliência. Então, ela é uma relação meio simbiótica ali, que muitas vezes se mistura, mas o que é legal a gente pensar numa possibilidade, né, que a gente, por exemplo, trabalha com atleta? É a questão do entendimento. Tem uma coisa que vem do mundo empresarial, mas que eu gosto muito para a gente pensar a questão de resiliência, que é a análise SWOT, né, das fortalezas, fraquezas, medos e etc.
Quando a gente faz uma análise SWOT, para quem se interessar, é muito simples de achar no Google, a gente pensa fazer uma análise SWOT a partir dos aspectos do tênis. Então, por exemplo, quais são as minhas fortalezas? As minhas fortalezas são que eu seguro bem no backhand, eu sou sólido e eu saco bem. E quais que são as minhas oportunidades de melhora? Puxa, eu posso sacar melhor ainda. Eu posso começar a melhorar meu forehand, eu posso precisar subir um pouco mais para a rede. E quais são os meus defeitos? Né? Quais que são as minhas vulnerabilidades? Quando você faz todo esse prognóstico do seu mapa, você entende qual é o seu normal. Então, a partir do momento que eu estou na quadra, eu tenho dificuldade no backhand, que seja, e o cara está martelando meu backhand, eu sei que aquilo vai me tirar do estado normal. É o primeiro fator, o meu processo de identificação. E aí, sabendo que não é que o cara tá jogando muito bem, é só que ele tá afetando o meu ponto negativo, eu acabo voltando para o estado normal, traçando uma estratégia para enfrentar isso, seja fugir, proteger um pouco mais, ou jogar de algum jeito que o cara não consiga me infernizar. E a partir disso, é possível você ir mentalmente brincando com essa questão da resiliência. Mas ao mesmo tempo em que a gente pensa em treiná-la, ela é uma derivação da nossa vida em geral. Assim. Pessoas que, por exemplo, tiveram antecedentes, onde elas tiveram suportes para ser resiliente, elas tendem a ser resilientes em todos os ambientes. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito estressada no trabalho, se ela começa a aprender a ser resiliente no esporte, a tendência é que ela transfira isso para o trabalho. Se uma pessoa ela tem isso no trabalho, ela pode transferir isso para o esporte. É uma relação meio de troca, assim, de ferramenta e demanda, que muitas vezes acaba se misturando, mas é fundamental. Por isso que quando eu falei é possível treinar, sim, mas não só no esporte, em todos os ambientes da vida. O esporte ele vai só desaguar essa alteração de comportamento. Mas a melhor forma que tem é a gente entender qual que é o nosso normal, entender as nossas demandas, para quando a gente tomar uma decisão, a gente tenha prévio essas informações para subsidiar uma escolha correta, seja ela no esporte em termos de escolha técnica, seja elas em termos realmente de programação, de periodização e etc. Legal aí, galera. Vocês viram aí, ó. Dá para treinar. Dá para treinar ela no esporte, dá para treinar ela na vida, dá para treinar a resiliência. É um dos assuntos que eu mais gosto, como eu já disse antes. Quero agradecer mais uma vez a presença do Rodolfo. Obrigado pela conversa. Galera, vamos ser mais resilientes aí nos jogos, hein? Valeu, Rodolfo. Obrigado aí. Um Valeu, galera. abraço. Abraço.